Olá a todos e bem-vindos ao nosso estudo de hoje. A adoração é um tema central na fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. É um anseio profundo da alma humana de se conectar com o divino, de expressar amor, gratidão e reverência ao Criador. Mas você já parou para pensar se existe uma forma correta de adorar a Deus? Será que a sinceridade do nosso coração é o único critério ou há princípios divinos que devemos seguir para que nossa adoração seja verdadeiramente aceitável e honre a quem a merece? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma das passagens mais impactantes do Antigo Testamento, encontrada em Levítico 10, 2, observando também o Novo Testamento para desvendar a profunda verdade sobre a santidade de Deus e a importância de nos aproximarmos dele da maneira que ele mesmo estabeleceu. Nosso objetivo é compreender a necessidade de adorar a Deus de uma forma que o honre plenamente, garantindo que toda a glória seja exclusivamente dele. A história de Nadab e Abiú, um alerta solene. Para iniciar nossa jornada, voltemos aos primeiros dias da nação de Israel, logo após a libertação do Egito e a construção do tabernáculo, o lugar onde a presença de Deus habitava entre o seu povo. Em Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2, lemos uma história que serve como um alerta solene para todas as gerações. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, puseram fogo neles, colocaram incenso e apresentaram ao Senhor fogo estranho, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Quem eram Nadab e Abiú? Eles eram filhos de Arão, o sumo sacerdote, e, portanto, sacerdotes eles mesmos. Tinham um privilégio imenso de servir na presença de Deus, de mediar entre Deus e o povo. Eles haviam testemunhado os milagres no Egito, a abertura do Mar Vermelho, a entrega da lei no Sinai e a glória de Deus enchendo o tabernáculo. Eram homens que deveriam conhecer e respeitar as ordenanças divinas. Mas o que foi esse fogo estranho? A Bíblia não detalha explicitamente, mas estudiosos apontam para algumas possibilidades. Primeiramente, o fogo para o incenso deveria vir do altar do holocausto, onde o fogo era aceso por Deus. Nadab e Abiú podem ter usado fogo comum, estranho, à fonte divina. Em segundo lugar, eles podem ter oferecido o incenso em um momento indevido, de uma forma não prescrita, ou até mesmo com um incenso não autorizado. Há também a sugestão de que poderiam estar embriagados, pois a proibição de vinho para sacerdotes em serviço é mencionada logo após este evento. Independentemente da causa exata, o ponto crucial é que eles fizeram algo que o Senhor não lhes havia ordenado. A consequência foi imediata e terrível. Saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. A santidade de Deus não tolerou a profanação. Este não foi um ato de crueldade, mas uma demonstração da absoluta santidade de Deus e da seriedade com que ele encara a adoração. A história de Nadab e Abiú nos ensina princípios eternos sobre a adoração que são tão relevantes hoje quanto foram há milhares de anos. O primeiro e mais fundamental é a santidade de Deus. Em Levítico 10, 3, Moisés diz a Arão: "Isto é o que o Senhor falou. Entre aqueles que se aproximam de mim, mostrarei a minha santidade, e diante de todo o povo serei glorificado. Deus é santo, separado, puro, e ele exige que aqueles que se aproximam dele o façam com reverência e de acordo com seus termos. Não podemos tratar Deus como um amigo comum ou um ídolo que se molda aos nossos desejos. Em segundo lugar, aprendemos sobre a soberania de Deus na adoração. Não somos nós que ditamos como Deus deve ser adorado, é Ele quem estabelece as regras. A adoração não é um espetáculo para o nosso entretenimento ou para satisfazer nossas preferências pessoais. É um ato de submissão e honra ao Criador. Fogo estranho
É tudo aquilo que não é ordenado por Deus, que vem da nossa própria invenção, da nossa carne, ou de influências mundanas, em vez de vir da sua palavra e do seu espírito. Isso nos leva ao terceiro ponto. A obediência precede a inovação humana. A tragédia de Nadab e Abiú é um lembrete contundente de que a obediência aos mandamentos de Deus na adoração é crucial. A criatividade humana, por mais bem intencionada que seja, não pode substituir a instrução divina. Deus não precisa de nossas ideias melhores ou mais modernas para ser adorado. Ele precisa de corações obedientes que buscam fazer a sua vontade. Finalmente, o propósito último da adoração é a glória exclusiva de Deus. Nadab e Abiú, ao oferecerem fogo estranho, estavam, de alguma forma, buscando a sua própria glória ou agindo com irreverência. A verdadeira adoração desvia o foco de nós mesmos e o direciona totalmente para Deus. É sobre engrandecer o seu nome, reconhecer a sua majestade e proclamar a sua grandeza. Quando a adoração se torna um show, um palco para talentos humanos, ou uma busca por experiências emocionais sem base bíblica, ela corre o risco de se tornar fogo estranho. Adoração no Novo Testamento. Continuidade e transformação. Alguns podem pensar que essa história do Antigo Testamento é muito distante e não se aplica à nossa era de graça. No entanto, o Novo Testamento reafirma a santidade de Deus e a necessidade de uma adoração correta. Jesus ensinou à mulher samaritana que Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. O que significa adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito significa que a adoração deve vir do nosso interior, do nosso ser mais profundo, impulsionada pelo Espírito Santo, e não ser meramente uma formalidade externa ou um ritual vazio. Adorar em verdade significa que nossa adoração deve ser fundamentada na revelação de Deus, na sua palavra. Não podemos adorar a um Deus que inventamos em nossa mente, mas ao Deus que se revelou nas Escrituras. Isso implica conhecimento teológico correto e sinceridade de coração. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito, o único mediador entre Deus e os homens. É através dos seus méritos, do seu sacrifício na cruz, que temos acesso à presença de Deus. Qualquer tentativa de nos aproximarmos de Deus por nossos próprios méritos, obras ou rituais inventados é, em essência, fogo estranho. O escritor de Hebreus nos lembra que o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29, uma citação do Antigo Testamento que ressalta a imutável santidade de Deus. No contexto atual, o fogo estranho pode se manifestar de diversas formas. Adoração motivada pelo ego do líder ou dos músicos, busca por experiências emocionais intensas que não são acompanhadas por uma vida de santidade e obediência. Sincretismo religioso que mistura princípios bíblicos com filosofias mundanas, ou até mesmo a falta de reverência e seriedade no culto. Quando a adoração se torna mais sobre o que nós sentimos ou o que nós gostamos, e menos sobre quem Ele é e o que Ele ordenou, corremos o risco de profanar o sagrado. Então, como podemos garantir que nossa adoração seja correta e agradável a Deus hoje? Primeiramente, através do estudo diligente da Palavra de Deus. É na Bíblia que encontramos as instruções de Deus sobre como Ele deseja ser adorado. Precisamos conhecer seus mandamentos, seus atributos e seus propósitos para que nossa adoração seja informada e verdadeira. Em segundo lugar, precisamos de um coração quebrantado e contrito. A adoração genuína nasce de um reconhecimento da nossa pecaminosidade e da grandeza de Deus. É um coração humilde que se rende à sua vontade, e não um coração orgulhoso que busca impor seus próprios termos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás.
Salmo 51:17. Terceiro, nosso foco deve ser exclusivamente em Deus. A adoração não é sobre nós, mas sobre Ele. Devemos nos esforçar para remover todas as distrações e egocentrismos, direcionando nossa atenção e afeto para o Senhor. Seja na adoração comunitária na igreja ou na adoração individual em nosso quarto, o centro deve ser a pessoa de Deus. Quarto, a adoração não se limita a cânticos e orações. Ela é um estilo de vida. Cada aspecto da nossa existência, nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossas escolhas, nossa ética, pode e deve ser um ato de adoração a Deus. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Viver uma vida de obediência e santidade é a mais profunda forma de adoração. A história de Nadab e Abiú é um lembrete poderoso da seriedade da adoração e da santidade inegociável de Deus. É um privilégio imenso poder nos aproximar do Criador do Universo, mas é também uma responsabilidade solene fazê-lo da maneira que Ele ordenou, que possamos refletir sobre a qualidade da nossa própria adoração. Estamos oferecendo fogo estranho ou estamos buscando adorar a Deus em espírito e em verdade? Que o nosso desejo mais profundo seja honrar a Deus em tudo o que fazemos, em cada palavra, em cada canção, em cada ato de serviço. Que a glória seja sempre e somente dele. Que a nossa adoração seja um perfume agradável ao Senhor, um testemunho da sua grandeza e da nossa rendição. Que Deus nos ajude a adorá-lo da forma correta, hoje e sempre. Amém.